O deputado estadual Bruno Engler participou da audiência pública no Senado que ouviu familiares e advogados dos cidadãos presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e levou aos senadores um apelo em nome de seus eleitores. O deputado fez um grave alerta sobre a ausência de democracia e de Estado de Direito no país. O deputado disse: "Quero fazer um apelo pela nossa democracia, mas pela verdadeira democracia, porque a democracia pressupõe a garantia de direitos e liberdades individuais. A democracia pressupõe que o judiciário vai individualizar a conduta de cada indivíduo, que não vai simplesmente fazer uma prisão coletiva. A democracia pressupõe que os advogados têm acesso aos autos sobre os quais eles devem atuar e defender os cidadãos brasileiros. Infelizmente, a nossa democracia, em diversas oportunidades, tem sido atacada por pessoas que dizem defendê-la. E nesse ponto, a gente clama pela atuação do Senado Federal." Engler lembrou: "Nossa democracia prevê um sistema de freios e contrapesos, mas está precisando de mais freios. A gente está vendo um trem descarrilhado passando sobre direitos e garantias e poucos que têm a coragem de se posicionar para travá-lo." O deputado questionou em que espécie de democracia os cidadãos são proibidos de questionar as condutas de ministros de cortes superiores. Ele exemplificou: "Que democracia é essa em que um ministro do STF vem a público, ao lado do ministro da Justiça do atual governo, dizer: 'Nós derrotamos o bolsonarismo'? O mesmo ministro que anteriormente havia dito: 'Eleição não se ganha, se toma', e que a gente não pode questionar, tem que pisar em ovos para questionar, tem que ter medo do que vai ser dito." Bruno Engler lembrou que a população pode se mobilizar, mas a responsabilidade de agir é do Senado. Ele disse: "Quem tem a prerrogativa de fiscalizar, de impedir abusos de ambos os poderes, não só do Executivo, mas também do Judiciário, é o Senado Federal. Por isso eu venho aqui, em nome dos mais de 600 mil mineiros que eu represento, fazer esse apelo a vossas excelências, que o Senado possa exercer o seu papel para garantir de fato a nossa liberdade e a nossa democracia e, como eles tanto gostam de dizer e também de violar, o Estado democrático de direito." Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado pela sua presença, deputado Bruno Engler. Fique à vontade aqui em estar conosco no Senado. Obrigado. Obrigado, presidente, senador Eduardo Girão. Um prazer enorme, uma honra estar aqui participando com os senhores. Senhor presidente, eu quero aqui, de maneira muito breve, fazer um apelo pela nossa democracia, mas pela verdadeira democracia, porque a democracia pressupõe a garantia de direitos e liberdades individuais. A democracia pressupõe que o judiciário vai individualizar a conduta de cada indivíduo, que não vai simplesmente fazer uma prisão coletiva. A democracia pressupõe que os advogados tenham acesso aos autos dos processos sobre os quais eles devem atuar e defender os cidadãos brasileiros. E, infelizmente, a nossa democracia, em diversas oportunidades, ela tem sido atacada por pessoas que dizem defendê-las. E, nesse ponto, a gente clama pela atuação do Senado Federal, para que pessoas possam ter a coragem de Vossa Excelência, do senador Cleitinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Magno Malta, senadora Damares Alves, de fato, se posicionar e cobrar. Porque a nossa democracia, ela prevê um sistema de freios e contrapesos, mas está precisando de mais freio. A gente está vendo um trem descarrilhado, passando sob direitos e garantias, e poucos que têm a coragem de se posicionar para travá-lo. Eu me pergunto, que democracia é essa que parlamentar tem que ter medo de falar? Antes de eu vir aqui, muitas pessoas que gostam de mim, que me querem bem, falaram: ó, Bruno, cuidado o que você vai falar lá. Um deputado mais votado da história da Assembleia, com mais de 600 mil votos, aqui como convidado no Senado Federal, tem que ter medo do que eu vou falar? Tem que ter medo de expressar a minha opinião, o que eu acho? Ora, que democracia é essa? Que democracia é essa que um ministro do Supremo Tribunal Federal vem a público, ao lado do ministro da Justiça do atual governo, dizer: nós derrotamos o bolsonarismo? O mesmo ministro que anteriormente havia dito: eleição não se ganha, se toma.
e que a gente não pode questionar, tem que pisar em ovos para questionar, tem que ter medo do que vai ser dito. Quem tem a prerrogativa de fiscalizar, de impedir abusos de ambos os poderes, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário, é o Senado Federal. Por isso eu venho aqui, em nome dos mais de 600 mil mineiros que eu represento, fazer esse apelo a Vossas Excelências, que o Senado possa exercer o seu papel para garantir, de fato, a nossa liberdade e a nossa democracia, e como eles tanto gostam de dizer, e também de violar o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Senador Cleitinho, de Minas Gerais, eu queria lhe dar uma informação, já que o senhor voltou a tocar nesse tema, da frase, no mínimo infeliz, do ministro Luiz Roberto Barroso. No ano passado, a comissão antes do senhor chegar aqui, no ano passado, a Comissão de Segurança, Transparência, Fiscalização e Controle aprovou um requerimento. Nós fizemos 5 sessões que chamamos ministros do Supremo, nenhum veio. A gente não tem o poder de convocar para a sessão, mas nós convidamos exaustivamente. E um deles foi o ministro Barroso. Mas para ir para eventos lá em Lisboa, lá em Oxford, eles vão. Mas aqui, onde eles são sabatinados, esquece. Onde eles têm que ser fiscalizados por nós, mas vai chegar o dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o senhor é autor de uma audiência pública que vai acontecer no 2º semestre, que nós aprovamos ontem, que é sobre a questão da descriminalização, cidadão Magno Malta, do porte de no Brasil, que o STF está lá marcado para o dia 2 de agosto legislar sobre esse assunto, que é uma competência nossa, nós somos eleitos pelo povo para isso. Mas você sabe quem foi que votou? Porque já tiveram 3 votos para liberar o porte. O Luiz Roberto Barroso votou, enquanto que, em 2004, ele fez palestra. Ele era o advogado da Marcha da Maconha. Ele era o advogado da Marcha da Maconha e fez palestra para legalizar no Brasil a droga da maconha, que a gente sabe que não é nada inofensiva. Ele fez, em 2004, palestra. No mínimo, quem entende de direito sabe que deveria se declarar suspeito, impedido de fazer uma votação de algo que ele é militante, ativista. Então não é de hoje essa militância, esse ativismo judicial, e que a verdade possa prevalecer nessa nação.